Como lidar com lideranças espíritas com quadro de narcisismo? Rapaz, Com você. olha, narcisismo não tem cura. Cuidado com o que você vai falar, tá? Tem primeiro que ter certeza, porque hoje em dia está em moda usar esse nome narcisismo, tá, gente? E a gente tomar muito cuidado quando carimbar as pessoas com É porque egoísmo, narcisismo. no caso da pergunta, Sam, ele coloca lideranças espíritas. Olha, esse ponto que a Sema está colocando é importante observar, porque, de repente, a gente rotula as pessoas como narcisistas e elas nem são. Às vezes, o problema é que a gente é intransigente e diz assim, fulano é narcisista. A intransigência decorre do meu lado. A melhor estratégia é a gente observar o que está disposto no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, no item 5, finalzinho do capítulo, diz assim: entre os que desviaram do Espiritismo, como saber os que estão no caminho correto? Aí lá ele diz, os que o número de consolos o número de pessoas a quem leva consolo, a renúncia em favor dos interesses pessoais, a quantidade de amor ao próximo demonstrada, é aí que a gente vai medir. Então, nós temos que nos pautar por isso. Medir força e entrar em rota de colisão. Não, ele tem que sair da casa, porque isso não pode, é um absurdo, isso aqui é uma casa de amor, e como ele não ama, a gente vai expulsar. Aí, que diabo de amor é esse que expulsa amor, né? Expulsa os outros. Não, em nome do amor eu expulso você. Então tem que tomar muito cuidado para que, em nome de um pretenso amor, a gente não promova um processo de esgarçamento das relações. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, quando a gente lida numa casa que tem esse tipo de conflito, desarme-se, pare de fazer força e analise até que ponto você não está forçando a barra. E tente, tanto quanto possível, recuar. A gente recua nas sugestões que dá e tenta colaborar humildemente. Exercício de humildade para locais complicados. Você tenta permanecer nesse local, diminuindo e tentando construir a ponte da amizade. Porque se você não construir a ponte da amizade, você não consegue dar sugestão. Então, primeiro construa essa ponte. Depois você constrói a ponte, aí você atravessa a ponte, você falando. E aí existem algumas coisas. Evitar dizer assim, por que vocês não fazem assim? Usa nós. Por que a gente não faz dessa forma? Por que a gente não faz assim? Usar vocês é uma clara demonstração de que eu não me sinto pertencente a um grupo. Então, a gente procura, primeiro, recuar, fazer uma autoanálise. A gente não está querendo prerrogativas que não nos pertencem. Por exemplo, eu cheguei num grupo, cheguei numa cidade, aí eu vou num centro especial, olha, eu queria participar do grupo mediúnico, eu dirigia o grupo mediúnico na cidade que eu vim, tenho uma experiência de 20 anos de reunião, eu queria participar. O pessoal da casa vai dizer, não, vai sentar lá. Isso é um absurdo, eu tenho 20 anos. Quem tem 20 anos não força a porta, não força a porta. Vai para o grupo de estudo, colega, fica lá. As pessoas têm carência de trabalhador. Se você estiver no grupo de estudo dando o seu contributo, naturalmente o grupo vai dizer, fulano, você não pode semana que vem levar uma reunião para a gente? Vem com a gente e vai inserindo você naturalmente. Mas se você forçar, as pessoas vão recuar, vão se fechar. Então, às vezes, a gente trata o grupo como sendo um grupo personalista ou um grupo narcisista, porque nós podemos estar querendo forçar a porta do grupo desnecessariamente. Então, esse é o primeiro, recua para construir a ponte da amizade. Se isso não for suficiente e a gente começar a receber ironias, sarcasmo ou coisas do gênero, o ideal é a gente não criar a expectativa de que vai conseguir mudar o grupo. Mas a gente precisa colaborar. Então, uma estratégia que a gente pode usar, participa de 2 casas.
uma casa em que você se alimenta e a outra casa onde você vai para permanecer. Mas por que você vai permanecer numa casa que está com tanto problema? Porque os seus líderes não são eternos. A gente permanece lá, colaborando, sem criar muitas expectativas, porque as coisas podem mudar, elas podem alterar. Mas se você receber um convite, às vezes nem é um convite, é uma intimação, para você deixar a casa, deixe. Não brigue. Eu, nos meus quase 100 anos de existência que eu tenho, quase 100 anos, eu não conheço uma só história, uma história de casa espírita que tenha tido discussão na diretoria e que um grupo resolveu assumir porque o grupo era errado e resolveu tomar a diretoria, foi na justiça, fez alguma coisa que a casa não acabou. Gente, a casa acaba, porque o nosso trabalho é um trabalho espiritual. Se você quer realmente cuidar da casa, não brigue. Porque se você brigar, você afugenta todas as energias positivas que poderiam manter a coesão do trabalho. O nosso trabalho não é um trabalho feito no plano material. E se você briga, discute, me dá o livro de ata, ele arrancou a página, e não sei o quê. Cara, a casa vai acabar. Pode estar cheia de gente. Ela perde energia e ela desaparece. Ela vai sobreviver, assim, mornamente, com trabalho sem espiritualidade. Vai sobreviver. Às vezes fecha, mas ela não fica mais igual se tiver briga. Agora, se a pessoa expulsar você, você não vai dizer, pois eu vou ficar, eu vou me agarrar no portão, eu vou entrar na justiça. Expulsou, vai embora. Coração limpo, embora. Tocar a sua vida. Ou seja, agir como um cristão, né? Isso que ela falou é muito interessante. Na casa espírita, quem sustenta a casa espírita, gente, a princípio, são os seus trabalhadores. Tá? A ambiência espiritual, ela vai refletir os seus trabalhadores. Então, o que mais Kardec colocava, o que mais os espíritos colocam? Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Essa questão da fraternidade, daquele laço de amizade que deve ser estimulado entre as pessoas que fazem tarefas, e aí nós vamos englobando os frequentadores que acabam ficando mais próximos de nós. Esse ar de família faz com que a ambiência espiritual seja iluminada na casa espírita. E quando surge alguém, não quero saber se é líder, se não é, surge alguém problemático e que esteja interferindo da casa de uma maneira equivocada, aguardem que nós, já estou até falando, nós que temos quase 100 anos, a gente já viu de tudo. A pessoa passa. E isso considerando que sim, que aquela pessoa é problema, não eu, não o outro, mas aquela pessoa X. A pessoa passa, um belo dia a pessoa desiste. Por quê? Porque ela não encontrou a ambiência que ela queria encontrar. Se for uma pessoa narcisista, o que o narcisista, né, ele quer fazer? Ele quer chamar a atenção para ele, nem que seja através de briga, de discussão, de confusão, de barraco. Se as pessoas se mantêm harmônicas, ele perde o interesse. Isso se for. Mas é imprescindível, gente, nós respeitarmos, tá, as pessoas que assumem cargos, porque os cargos da casa espírita não são cargos de poder, são cargos de muito trabalho e de muita responsabilidade. São cargos de abrir mão de família, de abrir mão dos seus sonhos, da sua viagem, do seu descanso, para se dedicar, às vezes, ou à administração da casa, ou a tarefas específicas. E isso precisa ser respeitado. E, às vezes, as pessoas vão se doar levando consigo as suas dificuldades. Sim. Que ficam visíveis para o outro. Nossa, fulano é muito impaciente, fulano é isso e aquilo. Mas é o que ele é.
Evidentemente, tem uma abertura para o diálogo, a gente vai e dialoga. Mas nunca, nunca entrar para uma contenda, para uma briga, para uma discussão, porque aí a gente foge da proposta cristã. Tá? Bom, existe bom senso aí. Existe um ponto aqui. Existem algumas instituições espíritas. Em Rondônia a gente não tem essa situação, mas em outros estados sei que tem. Centros muito antigos, que o meu avô fundou no terreno da família, passou para meu pai passou para mim, então já tem 3 encarnações que aquilo passa de pai para filho. Não é uma instituição típica que tem uma diretoria, que elege, que tem um conselho de membros e que a Assembleia Geral vota para a escolha do presidente. Então, quando você tem um centro que tem esse perfil, que perfil? O centro que tem, entre aspas, um dono, é muito mais difícil você conseguir fazer uma mudança, porque essa pessoa não vai deixar a posição. Não, mas meu pai que fundou está no terreno da minha casa. O centro espírita está dentro da minha casa. Então, é muito mais difícil. Mas quando você tem um centro, tem um estatuto, tem uma diretoria que tem prazo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, sei lá quantos anos, para que ela tenha uma nova eleição. Então, é muito mais fácil de conseguir mudar. A gente consegue com mais facilidade. Quando você tem um centro espírita que tem o perfil de ser tipo propriedade, aí as mudanças são bem mais difíceis. Aí tem que trabalhar primeiro na construção do estatuto, para depois fazer uma mudança lá na frente. Mas tudo se estabiliza, gente. Se vocês observarem, tudo vai se organizando. Às vezes tem uma pessoa difícil, de repente ela não pode, outra vem, substitui. E aquilo vai se corrigindo. Se a casa for equilibrada, aquilo vai se harmonizando naturalmente.